que o pastor Jones é um pastor bem gente boa e eu tenho certeza que vocês não vão dormir, tá? Obrigado para quem trouxe a água. Deus abençoe vossas vidas. Já deu play, filho? Já? Então, os irmãos de casa, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Aquele computador também tem uma Bíblia que você pode estar vendo ali também. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E assim que encontrarem, coloquem-se em pé, por gentileza, aqueles que puderem. Que não tiver com dor nas costas, no joelho, na cacunda aí, levante, para que nós acompanhemos a leitura da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Primeiro livro da Bíblia, da Palavra de Deus, capítulo 2, versículo 18. A mensagem é simples, que diz assim, Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, quem que disse? O Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Podemos assentar. Oremos. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nos encha de sabedoria para transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Sê presente neste lugar e fale conosco através do Teu Evangelho, das Tuas santas letras, em nome de Jesus. Amém. Quem disse que não é bom que o homem esteja só? Deus, Criador dos céus e da terra. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, nessa versão corrigida fiel, uma ajudadora idônea para ele. Você sabe quem é uma ajudadora? Alguém que ajuda. Idônea é alguém que não vai deixar o marido fazer burrada, num português bem simples. Idônea é uma pessoa que tem comportamentos corretos. O marido quer enganar alguém, ela falou, eu não casei com bandido, eu casei com homem. O marido quer passar a perna no vizinho, ela falou, não, meu bem, isso é errado. Você me tirou da casa dos meus pais, eu tinha uma criação decente, casei com você porque eu te amo, e agora você quer tomar essa atitude? Você quer agir desta forma? Isso é ser idônea. Não permitirá ou não será cúmplice dos erros do esposo. O título da mensagem, a mulher ajudadora idônea para ser esposa do pastor. Para ser esposa de um pastor, tem que ser uma ajudadora idônea. Na Bíblia corrigida ou na Bíblia atualizada, diz auxiliadora e idônea. Mas a palavra idônea está ali. Então, mulher ajudadora idônea para ser esposa do pastor. Se você olhar o contexto, ao ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, até chegar finalmente ao versículo 18, você vai ver a criação do Senhor. Ele cria os animais, Ele cria a terra, Ele coloca as plantas, tudo em perfeita ordem, perfeita harmonia, o mundo perfeito. Só que não achava para o homem alguém que formasse uma parceria com o homem, mas que fosse auxiliadora ou ajudadora e idônea. Estava ali os animais, os casais de animais, estava ali os insetos em casais, estava ali os invertebrados em casais, e cadê o casal, né, ou a pessoa para fazer par com o homem? Aí Deus, se você ler o livro do Gênesis, dentro do contexto, Deus, Ele faz o homem ter um pesado sono, o homem dorme, Ele tira uma de suas costelas, né? E dali da costela, Ele faz a varoa, ou a mulher. Aí depois o homem desperta do sono, ele fecha, claro, o local depois, com o poder sobrenatural do Todo-Poderoso, o homem acorda e olha e vê aquela linda mulher. E ele diz, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se-á varoa, porque foi dado essa função ao homem, sexo masculino, a dar nome aos animais, naquele tempo da criação. Até hoje, a ciência continua dando nome a animais, mas o foco é a mulher ajudadora, idônea para ser esposa do pastor. O texto que lemos
Deus deixa bem claro, não é bom que o homem, e eu quero colocar entre parênteses aqui, não é bom que o homem pastor esteja só. Por isso Deus fez uma mulher ajudadora idônea. Por que muitos pastores divorciam-se? Porque a mulher não quer ser ajudadora idônea dele no ministério. E faz do seu ministério uma tristeza. Eu conheço história de pastores que tiveram que deixar a igreja quase que escorraçados, porque a esposa não se dava bem com ninguém, brigava com as irmãs. Como o pastor é um homem de Deus e tem muitos contatos, e tem irmãs que querem cumprimentar o pastor, quer dizer, pastor, Deus abençoe, eu me abençoe, olhe sobre a minha cabeça, e às vezes a mulher não é auxiliadora idônea, ela diz, está aí dando em cima do meu marido, e começa a confusão, porque ela não quer auxiliar de forma idônea. Mas é claro que também nesse contexto, muitas pessoas se aproveitaram do homem pastor e queriam tirar uma casquinha, como dizem os nossos jovens. Entra também o auxílio e a idoneidade da esposa, a sabedoria em saber lidar com aquela situação, depois na particularidade, conversar com aquela irmã e explicar que aquilo pode gerar um mau testemunho na igreja. Aquele aconchego mais próximo do sovaco do pastor pode gerar um desconforto para o coração de algumas outras irmãs. Então isso pode gerar um problema ministerial, mas ela está auxiliando de forma idônea, nunca com falta de educação, nunca sendo áspera, mesmo sendo dura com as palavras, mas as palavras que vêm do coração de Deus, que algumas delas são ásperas, mas é Deus que está falando, não a mulher por si. Berenice trouxe uma mensagem na introdução do culto, chega, deu um frio na espinhela, só que ela fez questão em expor a Bíblia, que é Deus falando. Ela apenas está sendo foi usada como instrumento vivo, ou como instrumento vivo nas mãos do Senhor. Então, não é bom que o homem, entre parênteses, pastor, esteja só. Por isso Deus fez uma mulher ajudadora ou auxiliadora e idônea. Muito obrigado por ser idônea. Muito obrigado por... Quantas vezes eu precisei de conselhos, porque queria agir de uma maneira e, meu Deus do céu, e apesar de conhecer as Escrituras, lendo a Bíblia, eu falei, puxa vida, mas se eu fizesse assim, ia dar assim, mas eu preciso de mais uma opinião, E adivinha para onde eu fui? Com a minha esposa, conversar, e depois eu ligo para um irmão da igreja, um ancião da igreja. Quando eu falo ancião, não falo de velho, eu falo de gente com experiência bíblica, para me dar um conselho, Quantas vezes a minha esposa me auxiliou nesse sentido? Lembro-me que quando estávamos indo para o seminário, nós dois, muito novos, nosso filhinho pequeno, o Brian hoje que tem 18 anos, só tinha 2 aninhos e pouquinho, e chegamos ali em Brasília, misericórdia, fuso horário, frio, e você ali do meu lado, me ajudando, não me julgando, sabe, ali do lado, ficou até de plantão a noite toda, vigiando a gente, enquanto eu muito cansado, e como nós só tínhamos uma rede, e eu enrolei o Brian, para ele não sentir frio, e trouxe ele no peito, ele era pequenininho, nós somos da região norte, em Brasília aquele dia estava frio, e eu abracei ele para ele não sentir frio, e ali abraçando com ele, me deu uma paz, na segurança que Deus me deu, e apaguei com ele no colo, e ela não dormiu, ficou a noite toda acordada, servindo de vigilante, mesmo que o vigilante falou que ia ficar ali, olhando a gente, não abandonou a gente por nada, até em situações adversas que qualquer mulher diria, não, isso não é para mim, estava ali. Então, auxiliando de forma idônea. Está na Bíblia? Está. Tanto é que tudo que eu conheço de Bíblia ela conhece, estudamos juntos no seminário interno, 4 anos estudando dentro de um seminário, só saímos com permissão do diretor, ali junto, eu, ela e Brian. Depois Deus nos deu a Daniele, lá no interior do Paraná, mas já estávamos fora do seminário. A mulher ajudadora idônea que Deus fez para o homem pastor, ela possui virtudes, ela tem que ter virtudes. E o que são virtudes? Qualidades, que senão também fica difícil. Pode ser bonita, pode ser chique, pode ser corajosa, mas não tem qualidades, não chega junto, não dá suporte.
Trabalho com crianças aqui, eu venho, toco aqui com as crianças e eu me ausento ali para meditar na palavra para o final de semana. E aqui ela, agora Deus está enviando pessoas, equipe para ajudar, junto com o Brian e ela, ele lutando aqui. Eu fico sossegado. Eu fiquei no sábado aí, um sábado atrás aí, os meninos queriam se quebrar ali nas tapas. E com ela aí, tudo vai muito bem. Né? Eu estou falando em tom de brincadeira, que as nossas crianças são uma bênção, não brigam, jamais, são amicíssimas, né? Então tem ali os desconfortos, mas é natural, eu quero ganhar, outro quer ganhar, mas é diferente quando a Berenice está na frente, nesse trabalho de auxiliador idôneo, o dom com crianças, como é maravilhoso complementar o trabalho pastoral. Então, a mulher ajudadora idônea, que Deus fez para o homem, pastor, ela possui virtudes. Provérbios 31, por favor. Primeiro põe o versículo 10. Provérbios 31, versículo 10. Que vai falar assim: mulher virtuosa, quem a achará? Eu não achei, Deus mandou. Deus mandou. Mas eu posso dizer, conforme a Bíblia diz, eu a encontrei. Mas o texto diz, não para aí, ele faz uma pergunta. Ele fala, o seu valor excede ao de rubis. Na Bíblia atualizada diz, o seu valor excede ao de muitas joias. Que o rubi é uma pedra muito preciosa. O seu valor excede, ou seja, é maior que os rubis. Versículo 11. O coração do seu marido está nela confiado. Confia nela. Assim, ele não necessita de despojo. Eu não preciso guerrear pela vida, pelo mundo, desesperado, feito louco. Porque o coração do meu coração confia na minha esposa. E eu sei que em momentos difíceis ela vai estar orando, vai estar unindo forças. E Deus tem feito isso no coração da esposa do pastor. Ela só faz bem e não mal, diz o versículo número 11 primeiro. O coração do seu marido está confiado, assim ele não necessita de despojo. Agora sim o versículo 12. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Às vezes ela é meio braba comigo, né, Brian? Mas não faz mal não, né? Eu corro, né? Não dá para fazer mal, eu corro. Mas o fantástico como fecha o versículo 23 do capítulo 31 ainda. Acha o versículo 23 que diz assim. Versículo 23. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. A mulher quando é virtuosa, claro, está dando ênfase ao homem de Israel. E tinha uma mulher virtuosa. Se você ler o capítulo 31 de Provérbios, é fantástico. Diz que ela acorda cedo, não come o pão da preguiça. Diz que ela que se tem funcionários na sua casa, que tem homens naquela época era bem sucedido, então tinham funcionários, ela acordava cedo e dava já as funções para as funcionárias. Aí o marido ia para um canto, ela via a terra ali meio parada, então ela ia lá, ela era uma negociadora, ela ia lá com aquela pessoa e dizia, você quer vender essa terra? Sim, mas a senhora vai negociar comigo? Sim, quanto que o senhor quer? Eu quero tanto, mas se o senhor fizesse por tanto assim, se eu fizesse dessa forma, ela é uma negociadora. Moral da história, ela comprava aquela terra e fazia aquela terra produzir para gerar riqueza para a sua família. Se você ler o capítulo 31 de Provérbios, eu estava relendo, é fantástico. A segurança, por isso que esses versículos falam, o seu marido ele é conhecido nas portas. Quando o marido dela chegava na porta, a cidade naquela época era toda murada, tinha um grande portão, ele chegava, as pessoas diziam, olha, está vendo ali o fulano de tal, é a esposa da fulana de tal. Porque essa mulher tinha qualidades. Então, não é bom que o homem pastor esteja só, por isso que Deus fez uma mulher que é ajudadora e idônea, e a mulher ajudadora e idônea, ela tem que ter qualidades, e nós podemos ver a qualidade da mulher nesses versículos que eu acabei de citar. O versículo 10, ela tem valor, ela se valoriza. O versículo 11, o seu marido confia nela, e não necessita de ficar feito louco, né, atrás de coisas, porque ela é uma mulher simples. Me permita contar um testemunho. Cadê o relógio? Misericórdia. Me permite contar um testemunho rapidamente e já vou concluir. Esta semana eu disse ao dia da esposa do pastor, e a minha esposa ela dorme no travesseiro duro que parece uma pedra do Jacó, mas ela gosta do travesseiro duro. Mas esses dias eu percebi, ela vai fazer 40 anos, né? E eu vi ela mexendo no pescoço e ela fazia aquilo, estalava, tá,
Tá. Eu falei, pronto, está dormindo em cima de uma pedra. Aí um dia desse, se torcendo todo, eu falei, o que foi? Ela falou, eu acho que eu estou envelhecendo. Eu falei, só 40, mulher? Tem muitos 40 pela frente. E nós brincando ali. Mas eu percebi que o desconforto, o pescoço duro, tensa. Aí eu disse que eu tenho que achar um travesseiro para dar no dia da esposa do pastor, um travesseiro decente, né? Eu saí na cidade e achei um travesseiro. Né? E fizeram boa propaganda lá, eu comprei o travesseiro. Não é travesseiro de $1 milhão, não, é travesseiro de pobre mesmo. Mas é macio. Então eu trouxe o travesseiro escondido na Kombi. Não tem como esconder nada dessa mulher. A nossa vida, os nossos celulares são tudo interligados. Se eu compro uma coisa, ela sabe. Então eu cheguei com o dedo na Kombi, eu digo, não adianta nem... Já fui no corredor, já encontrei ela, aqui o teu presente. Um travesseiro. Falei, é. Meu Deus, e macio. Falei, é. Não dava para ter dado o dinheiro do travesseiro para eu comprar umas coisas para as crianças, não? Observe a cabeça dela, com o pescoço duro, com dor nas costas, queria o valor do travesseiro para comprar umas coisas para gincana com crianças. Aí eu falei, não, depois a gente vê, a gente dá um jeito de comprar as coisas para gincana com as crianças. Aceita o travesseiro. Aí de ontem para hoje ela dormiu no bendito cujo travesseiro. Ela falou, nunca dormi tão bem. Aí eu acordei de manhã, estava ouvindo uns hinos e eu estava lá, passando pano na casa. E aquele hino, uma criança cantando e uma senhora cantando, aqueles hinos bem antigos, sabe? Do fundo do baú, hinos evangélicos. Eram sem ovelhas, daí por diante. Né? E aí ela falou, como eu dormi bem. Falei, ufa, acertei. É um presente simples, barato, porque a minha esposa é simples. E eu vi a simplicidade. Aceitou um travesseiro para poder descansar. E isso me dá paz no coração, mas eu não posso me aproveitar disso e ficar a vida toda dando travesseiro para ela, né? Eu posso comprar um rodo, um pano para passar, essas coisas todas, mas não travesseiro. Minha mãe sempre falava para mim quando eu era jovem, ela dizia, meu filho, todo filho que dá presentear a mãe, dá uma panela de pressão, dá uma colher de pau. Isso é para benefício de vocês mesmo. Dá uma coisa que eu possa usar, um anel, pode ser aquele anel que sai um brilho depois de uma semana, alguma coisa assim. Aí ela falava isso para a gente, depois nós aprendemos como devemos tratar uma mulher. Termino da seguinte forma, a virtude da mulher ajudadora idônea do homem pastor, ela tem semelhança com o próprio pastor. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, em todo o capítulo 3, está falando ali os deveres dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos, que é a figura do pastor. O pastor ele deve ser um bispo. O que é um bispo? A palavra bispo vem da expressão grega episcopo, que traduzido para a língua portuguesa quer dizer, está olhando por cima, de pontinha de pé, quer saber o que está acontecendo, quer ajudar as pessoas. Esse é o bispo. A palavra presbítero, que está entre as pessoas, ele está entre as pessoas, olhando, observando. Bispo, pontinha de pé. Presbítero, que vem do grego presbiteros, entre as pessoas. E o pastor também tem a figura do diácono. O diácono é aquele que serve. Diácono, a palavra diaconoi, aquele que serve. E uma criança com o cadastro solto, ele vai lá e vem aqui, neném. Antes que ela pise no cadastro, cai de cara, quebra o nariz. Ele é um diácono. É a figura do pastor. E lá no capítulo 3 de Timóteo, tem as classificações. Ele deve ser marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, governe bem a sua casa, tenha bom testemunho dos de fora. É uma lista que é dado ao bispo, ao presbítero e ao diácono, que é a pessoa do pastor. E aparece uma expressão interessante ali, que está no versículo 11, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Na Bíblia atualizada aparece a expressão, semelhantemente quanto às mulheres, tanto do bispo, do presbítero, do diácono, que são as mesmas pessoas, na figura do pastor, do líder espiritual. A esposa tem que ter condição de falar do evangelho, de se comportar como esposa do pastor, tanto ela como ele, como o próprio líder espiritual, os dois estarem em perfeita harmonia, não um puxando para um lado, outro puxando por outro. Por isso que aparece a expressão semelhantemente. E como nós temos pouco tempo, e eu vou encerrar, se você quiser ler com calma, todo o capítulo 3 de Timóteo, você vai entender. Primeira epístola de Paulo a Timóteo.
Função dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. E as esposas semelhantemente. Tanto é que tem igrejas que têm diaconisas. Tem o diácono, que é aquele que serve a ceia, que fica na porta ali, que é o porteiro. E tem as diaconisas. Tem igreja que até identifica com coletes, escrito na costa obreiro ou obreira. Porque elas têm que ter a mesma qualificação dos líderes espirituais. Essa é a esposa do pastor. Mas eu trouxe o texto bíblico para dizer que Deus está falando aqui ao homem. E coincidentemente o pastor é um homem, sexo masculino. E a esposa deste homem é uma mulher. E como o homem hoje é um pastor, então Deus levantou uma mulher para o auxiliar, que é a esposa do pastor, que as irmãs chamam carinhosamente de pastora, a ajudadora e auxiliadora do pastor. Que Deus abençoe nossas vidas e que entendamos que não é só o dia da esposa do pastor, assim como o dia do pastor. Ai, que legal, pastor amoroso, bonito e aquela coisa toda. Aí vira de costas, assim, barrigudo, parece um barril, rapaz, sai para lá. Não é só isso, tem coisa a mais. Tem que estar envolvido com a palavra, tem que haver o respeito, tem que haver a dedicação e, claro, o evangelho se cumprindo na vida desse homem e dessa mulher de Deus. Não há esposa de pastor se não tiver um pastor. Assim como um pastor sozinho não é bíblico, não é bom que o homem esteja só. Deus abençoe, porque levantou uma esposa que me auxilie no ministério. E abençoe vocês, homens, que Deus levantou uma esposa que os auxilie no dia a dia, que não é bom que nós estejamos só, não é bom. Então, sejam auxiliadoras de alguém, eu tenho certeza que Deus será presente nesta união, neste casamento, nessa vida a dois. Tá bom, irmão Carlos? Irmã Simone, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Tá bom, irmão Antônio? Irmã Isaura, mantenham-se firmes. Irmã Lisiane, irmão Maurílio, mantenham-se firmes. Auxiliadora idônea. Mantenham-se firmes, irmão Lucas com a irmã Daniela, irmã Clarice com o seu Jesus, mantenha-se firme, auxiliadora idônea, mantenham-se assim, tá, irmã Delaine? Não desanima não, mantém firme, auxiliadora idônea. Irmão Júlio, mantém firme, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos orar, coloque-se em pé por gentileza. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, entregamos a Tua mensagem, assim como o Senhor quis que entregássemos. Obrigado por esta data tão memorável. Obrigado porque o Teu nome aqui foi honrado e glorificado. Foi citado sim, a pessoa da Berenice como minha esposa. Mas toda a honra e toda a glória foi dado a Ti. Tanto é que ela transferiu tudo para o Senhor. Porque ela é o que é, pela graça de Cristo. Assim como eu sou o que sou, pela graça de Cristo. É a graça de Cristo que nos ajuda a andar de acordo com a Tua palavra. É a graça de Cristo que ajuda os meus irmãos a andar de acordo com a Tua palavra. Senhor, abençoe os alimentos que serão servidos neste momento com amor e com carinho. Que faça bem aos nossos corpos. Nos dê sempre um coração grato por tudo que tivermos. Muito obrigado pelas boas mãos que prepararam. Senhor, que o Senhor faça prosperar essas mãos, este lar, esta casa, este bom coração, e que nós tenhamos sempre esta gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado. Nos dê uma excelente semana, prepara-nos para as atividades que teremos durante a semana, em particular o retiro espiritual. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dê uma semana triunfante, uma semana de vitória, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Erga suas mãos para os céus. Pai querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe os irmãos. Vão todos na graça e na paz do Senhor. O nosso culto está encerrado. Tenham uma excelente semana.